Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos assistem nesta noite, através da nossa página no Facebook, da Igreja Presbiteriana dos Jardins, aqui da cidade de Poços de Caldas, e também atingindo você onde você estiver, não só aqui, mas em qualquer outra cidade, onde você pode participar conosco através do Facebook e assistir e participar conosco desse culto. Nosso desejo, nossa oração, que Deus fale com você, que Deus toque realmente na sua vida, que a palavra de Deus traga transformação, né? Toque no seu coração, na sua mente, e você seja realmente inspirado por Deus para uma vida de transformação, para melhor seguir a Jesus, melhor servir a Deus. Vamos orar. Pai, pedimos a tua bênção, a tua graça nesse culto, ó Pai, nesse momento, quando vamos abrir a tua palavra, ler o teu evangelho, que essa palavra realmente fale conosco, que o teu Santo Espírito trabalhe na vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, de todos que estão assistindo pelo Facebook, onde eles estiverem, que a tua palavra realmente possa trazer mudança, trazer transformação, trazer edificação para todos nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7, vamos ler os versículos de 37 a 40 e vamos falar sobre Jesus que nos oferece uma vida abundante. Vamos falar sobre esse convite de Jesus nos oferecendo uma vida abundante. Ele diz assim: no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Nesse texto aqui, Jesus está afirmando, né? E eu quero destacar aqui esses versículos. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os versículos 37 fazem essa afirmação, né? Uma afirmação muito clara, muito forte. E o texto, no contexto dele, nos diz que era um dia de festa. E, na verdade, era o último dia da festa, né? E que festa era essa? Era, de acordo com João, capítulo 7, que nós lemos, é a festa dos tabernáculos, que era um dia sagrado para os judeus. Era conhecida como festa das cabanas, né? Ou festa das tendas, porque a palavra tabernáculo significa habitação. E também outro nome que se dava, festa das colheitas, né? Tendo em vista que coincidia com a estação das colheitas em Israel, no começo de outono. Então era comemorado no 15º dia do mês de Tishri e usualmente cai no final de setembro ou no princípio de outubro, ou seja, provavelmente essa festa já aconteceu agora na primeira quinzena em Israel. Os judeus passavam 3 dias com essas festas, né? Uma semana com essa festa, e eles tinham, basicamente durante o ano, tinham 3 festas sagradas que eles tinham que comemorar, conforme nós vemos no livro de Levítico, que você depois pode conferir, no capítulo 23, a partir do verso 33. A festa dos tabernáculos, essa que a gente está vendo aqui, era uma festa originalmente agrícola, por causa da grande colheita que se comemorava nesse dia. E ela possuía um significado histórico, né, que era a lembrança da peregrinação pelo deserto que havia acontecido no passado com Moisés, e eles haviam sido sustentados por Deus naqueles 40 anos no deserto. A fragilidade das tendas, eles tinham que ficar em tendas durante uma semana, trazia a memória do povo, né? Trazia na sua lembrança aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, quando eles foram sustentados por Deus com maná todos os dias. O último dia dessa festa era o dia mais importante. Romeiros e peregrinos vinham de todos os lugares e construíam suas barracas de ramos. Todos tinham que viver em tendas durante aquela semana. Tendas eram colocadas em todos os lugares, nos terraços,
né, nos campos, em volta da cidade, e havia então uma espécie de camping espiritual, né? Jerusalém ficava lotada. Nesse ambiente festivo, Jesus se coloca de pé e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é surpreendente apenas o gesto ousado de levantar e gritar para as pessoas que passavam, mas também é impactante o convite e a promessa que Jesus faz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está propondo aos romeiros de Jerusalém uma vida abundante, cuja fonte era ele mesmo. Mas ao agir dessa forma, ele estabeleceu aqui alguns princípios para que essa vida pudesse se tornar uma realidade. Então nós queremos chamar a sua atenção para 4 princípios que a gente encontra aqui nesses 4 versículos que nós lemos. O primeiro princípio, o princípio do desejo. Jesus começa dizendo assim: se alguém tem sede. Se alguém tem sede. Jesus não convida todos, mas Jesus faz uma condição, né? Jesus estabelece uma condição sine qua non. Ele fala: se alguém tem sede. Então, aqueles que têm sede. Jesus então fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, aqueles que têm sede, que percebam, né, que algo interior, profundo, transformador está faltando. Aqueles que têm uma sede não de água líquida, mas aqueles que têm uma sede maior do que isso, uma sede de Deus. Aqueles que percebem que está faltando alguma coisa na sua vida para completar a sua vida. Aqueles que estão insatisfeitos, aqueles que estão sedentos. São pessoas sedentas de significado, de vida. São pessoas que estão com sede de Deus e sede de vida. Almas que se sentem vazias, incompletas, secas. Pode parecer estranho, mas durante muito tempo a gente acha, né, eu mesmo achava que todo mundo tinha sede de Deus. Mas eu tenho reconsiderado essa questão, porque muitos não têm sede de Deus. Imagine você passeando no final de semana numa praia linda, paradisíaca. O dia está maravilhoso, o céu está azul, 40 graus, está ótimo para aproveitar o mar, o calor, o ambiente cheio de pessoas saradas, fazendo exercícios na praia, crianças brincando nos parques, jovens fazendo suas caminhadas, ciclistas andando de bicicleta pela orla, e você olha para o mar e você vê velas e caiaques na água. Pense refletivamente. Será que estas pessoas que moram nestes maravilhosos apartamentos com vistas para a praia acordam de manhã num domingo de sol, abrem seus jornais, tomam um café com uma mesa farta e dizem para si mesmas: estou precisando de Deus? Será? Tenho notado de forma cada vez mais clara que muitas pessoas não sentem sede de Deus, não sentem necessidade de Deus. Podem achar até a ideia de Deus interessante, decorativa, mas não necessária. A alma não anseia pelo sagrado e pelo eterno, quando muito sentem um pálido desejo de alguma coisa que também não sabem o que é. Tais pessoas não têm sede. O mesmo se dá com pessoas que fazem caminhadas em regiões desérticas, né? Em regiões secas e áridas, próximas a desertos. Quando um grupo sai para fazer uma caminhada, o guia logo os adverte sobre a necessidade de beberem água. Mesmo que a pessoa não sinta sede, ela tem que beber água, uma certa quantia de água, periodicamente. Então, cada pessoa precisa levar a sua água, o seu cantil com a sua quantidade de água necessária para aquele passeio. E cada pessoa, então, é exortada, né, pelo guia, que de vez em quando ele para e fala para todo mundo beber um pouco da sua água. Porque muitas pessoas já sofreram hidratação tendo um cantil pendurado na cintura. Jesus não faz um convite para essas pessoas. Jesus não está dizendo para toda aquela multidão: venham a mim e beba. Jesus está sendo específico: se alguém tem sede, venha a mim.
Então Jesus coloca um se aí bem grande, né? Um S bem grande, se alguém tem sede. Lógico, nós entendemos dentro do ponto de vista bíblico que todos precisam de Deus. Todos precisam de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nem todos têm sede de Deus. Precisar, todo mundo precisa. Então, seu convite é bem claro, bem específico. Se alguém tem sede, o que fazer quando não há sede? Ou, parafraseando a música famosa do Djavan, né? Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Já tentou dar água para quem não quer beber? Filhos facilmente manipulam, né? Estressam os pais com a questão da alimentação. Pais que querem ter filhos, né? Que têm filhos pequenos, seus pais insistem muito para eles comerem, né? Eu já passei por isso. Um dos meus filhos eram pequenos, a gente queria que eles comessem, né? E que ficassem sempre com a barriguinha cheia, né? E alguns pais ficam desesperados com essa situação. Muitas vezes, né, também sofremos e nos angustiamos porque pessoas amigas que nós conhecemos mostram um completo desinteresse pelas coisas espirituais. Não tem nenhuma sede de Deus, não tem nenhum desejo de buscar a Deus. Como desejamos que elas possam desejar as coisas de Deus? Como gostaríamos que elas tivessem o mesmo desejo que nós temos de Deus? O convite de Jesus, portanto, possui uma clara orientação para uma vida abundante. O primeiro e básico princípio é o desejo. Esse é o princípio primeiro que Jesus coloca. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então a grande pergunta aqui é: você tem sede de Deus? Você tem sede de Deus? Veja o que o salmista diz no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra exausta, seca e sem água. Então o salmista está dizendo no Salmo 63 que ele tem sede de Deus, a sua alma busca intensamente por Deus. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. É a palavra do salmista. Se você não tem interesse, talvez pudesse começar com uma oração bem mais profunda, né? Nesse primeiro ponto. Senhor, você poderia orar assim: Senhor, quero desejar beber de Tua fonte, dá-me sede de Ti. Então essa é a primeira questão que você tem que entender para você realmente aceitar esse convite de uma vida abundante. Você tem que desejar ter sede de Deus. E se você não sente isso, alguma coisa está errada. Você precisa orar e você precisa pedir a Deus que te dê essa sede. Você precisa orar seriamente e sinceramente, abrindo o seu coração diante de Deus, dizendo que deseja do mais profundo do seu coração ter essa sede de Deus. Segundo princípio é o princípio da disponibilidade. Venha a mim e beba. O versículo, né, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus está dizendo: venha a mim e beba. Esse princípio, Jesus deixa claro que existe uma fonte, e esta fonte está disponível a todos quantos aceitarem o convite e vierem. Não só existe uma fonte, como essa fonte está cheia de água, está transbordante de água, né? Então, nós podemos dizer que há uma fonte a jorrar e essa fonte é acessível. O problema é que temos procurado saciar nossa sede em outras fontes. O profeta Jeremias diz no seu livro profético, no capítulo 2, verso 12 e 13: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A tradução da Bíblia, a Mensagem, né, uma paráfrase de Eugene Peterson,
afirma nessa última frase aqui: cavaram cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Então, existe uma cisterna que tem água abundante, existe uma cisterna que tem abundância de água, mas a maioria das pessoas não estão buscando nessa cisterna as águas, né? As cisternas da Judéia, na época de Jesus, não são como as nossas, porque nós aqui abrimos um buraco, né, e vamos furando até encontrarmos água. Elas são, na verdade, reservatórios com calefatação que guardam as águas que caem das chuvas esporádicas, que ocorrem de 2 a 3 vezes por ano e que são recolhidas e armazenadas. Uma boa cisterna pode guardar, ou podia guardar naquela época, até 70 mil litros de água e mantinha uma família o ano inteiro. Mas, infelizmente, algumas cisternas não possuíam um sistema bom de calefatação, né? Não era bem vedada por dentro, e as águas então vazavam, causando assim um grande prejuízo para a família que dependia daquela cisterna. Jesus convida o povo para encontrar nele, e não em outras fontes, a água da vida, que pode saciar verdadeiramente a sede, e afirma que esta água está disponível para aqueles que com sede o buscam. Este é o seu convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A fonte abundante, né, a fonte da abundante vida está disponível a todos os que de coração e ardente desejo buscarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto de Jeremias 29:13 é muito conhecido e muito citado. Mas dentro do contexto correto, ele está dizendo que só vamos encontrar a Deus se nós o buscarmos ele realmente no lugar certo, se nós o buscarmos a fonte de água viva que é Jesus. As águas, então, elas estão aí, né, disponíveis em abundância. E aí nós chegamos no terceiro princípio, o princípio da condicionalidade. Se alguém crer em mim, como diz a Escritura, veja aí o versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então existe uma condição para beber dessa água, né? A primeira condição é ter sede, né? O desejo, estar com sede. O segundo princípio é o da abundância. Existe uma fonte e ela está transbordando de água. Agora, o terceiro princípio é o da condicionalidade. Se alguém crer em mim, como diz a Escritura, então é preciso crer em Jesus. Crer em Jesus, como diz a Escritura. Então, nós aqui encontramos esse princípio de vida abundante que não pode ser desconsiderado. Talvez ele se torne um dos maiores impedimentos para que experimentemos a vida abundante oferecida por Jesus. Ele afirma que nossa fé não pode se basear naquilo que achamos ou naquilo que pensamos, mas naquilo que a palavra de Deus afirma. Nós precisamos crer em Jesus, como diz a Escritura. A gente vive numa perigosa época do subjetivismo. As pessoas creem que a verdade encontra-se dentro delas mesmas. E isso leva as pessoas realmente a acreditarem naquilo que elas querem acreditar. E elas seguem, então, as suas próprias impressões e suas emoções, do jeito que acham certo. A fé é particularizada e individualizada. Não há uma fonte de autoridade sobre as pessoas. Elas apenas acreditam que o importante é fazer do jeito que elas acham que é certo. Por exemplo, você ouve muita gente dizer: eu acredito no céu, mas eu não acredito no inferno. Eu acredito em Jesus, mas não acredito naquilo. Eu acredito na Bíblia, mas eu não acredito no dilúvio, eu não acredito na travessia do Mar Vermelho. Então as pessoas vão escolhendo aquilo que querem crer. Mas Jesus estabelece um princípio fundamental aqui para que a sua fé seja experimentada em abundância. Ele diz: se alguém crer em mim, como diz a Escritura. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o contrário do que muitos pensam. Jesus não está dizendo se alguém crer em mim como ele acha que deve acreditar.
Jesus está dizendo que você tem que crer nele como a Escritura diz que você tem que crer. Então, não crer do jeito que eu acho ou penso, mas como a Escritura diz que eu tenho que crer. Então, a palavra de Deus afirma que devemos crer. Isso se contrapõe realmente de forma radical contra essa geração que insiste em afirmar: eu creio em Deus do meu jeito. Ou eu tenho minha opinião firmada e acho que é assim e pronto. Em tais situações, dizemos a Deus como as coisas devem ser. O conceito de divindade, o conceito da fé, o conceito de uma vida, né, que a gente acha que seria uma vida cristã, é formado então a partir das minhas concepções particulares e não a partir daquilo que a Bíblia diz. Mas Jesus estabelece a condição. Os rios de água viva fluirão do seu interior se você crer em mim, como diz a Escritura. Então talvez seja bom perguntar se você não sente essa vida abundante, você não sente que está fluindo de você um rio de água viva. Então você tem que perguntar se você tem crido em Jesus, como a Escritura diz que você tem que crer. Então sobre isso, a leitura que nós devemos fazer, sobre Cristo, não deve ser formada a partir da minha convicção interior, mas a partir daquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, duas concepções sobre Cristo são urgentes e necessárias que você tenha. Somente duas que eu quero destacar aqui, como diz a Escritura. Primeiro, reconhecer Jesus como Salvador pessoal. É isso que a Escritura diz, que você deve reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. As Escrituras nos apresentam a condição do homem sem Deus como alguém perdido e que precisa de salvação. E que essa salvação só pode ser conseguida por meio da obra de Cristo. O que é a obra de Cristo? Jesus morreu na cruz em nosso lugar e pagou o preço pelos nossos pecados. Sem entendermos a seriedade do pecado e a grande salvação que nos é oferecida por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós ainda não vamos entender exatamente quem é Jesus. Ele não vai passar de um filósofo, de uma pessoa boa, de um justo que morreu inocentemente. Então nós precisamos entender a seriedade do pecado e a necessidade de salvação que levou Jesus a morrer na cruz em nosso lugar. Ainda nós entendemos que precisamos crer em Jesus como as Escrituras nos dizem que devemos crer. Um clássico exemplo disso se encontra na narrativa da cura do cego de nascença, registrada lá em João 9. Um dos textos que eu mais gosto no Evangelho de João é o capítulo 9. Quando as autoridades religiosas indagam sobre quem o curou, ele afirma que era Jesus, mas quando lhe perguntam o que ele acha de Jesus, ele afirma de forma vaga que era um homem especial, o homem chamado Jesus. E mais uma vez, as autoridades chamam aquele cego, pressionam ele para dizer quem havia curado ele, e quando ele é pressionado, ele afirma ser Jesus um profeta. Ambas as expressões estão certas, O homem chamado Jesus o havia curado da sua cegueira de nascença e Jesus era um profeta, mas ele não sabe quem é Jesus. Por quê? Porque naquele milagre específico, Jesus o encontra ali em Jerusalém. Jesus, sabendo que ele era um cego de nascença, todos o conheciam ali, pedia esmola desde novo. Jesus faz um milagre diferente de outros que ele curou, por exemplo, o cego lá de Jericó. Jesus pega saliva, faz lodo com a terra e passa nos olhos dele. E manda ele se lavar lá na fonte. Então ele não vê Jesus, ele só ouve Jesus, ele sabe o nome dele, mas ele ainda não tem um encontro com Jesus. E aí quando ele é curado, que ele começa a dizer que estava vendo, toda a cidade fica ali em volta dele, presenciando aquele milagre, os sacerdotes o chamam, querem saber o que aconteceu, chamam seus pais para saber se ele era cego de nascença mesmo, os seus pais confirmam. E aí quando perguntam para ele quem o curou, ele fala, um homem chamado Jesus. E quem você acha que é esse homem? Ele fala, eu acho que ele é um profeta, porque só um profeta poderia curar um cego de nascença. Mas veja, ele ainda não sabe, ele não tem um conhecimento pessoal de Jesus.
ele tem noções vagas e incertas sobre Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. Uma pessoa assim nunca poderá crer em Cristo como as Sagradas Escrituras ensinam. Apesar de ser simpatizante e tendo até mesmo recebido uma grande bênção, que foi a cura da sua vista, ele ainda não cria em Jesus como seu Salvador pessoal. Muitos são assim. Muitos são gratos a Deus até por milagres maravilhosos que aconteceram em sua vida, mas eles não creem em Jesus como seu Salvador pessoal. Sabem quem é Jesus, sabem que é o Filho de Deus, sabem que a Bíblia fala dele, mas não têm ainda um encontro com Jesus. Por essa razão, Jesus se aproxima dele mais tarde, quando ele sai lá do Sinédrio e está lá na cidade. Jesus se aproxima dele para clarificar a sua concepção pessoal. Ele precisava crer em Jesus não com uma fé meramente intuitiva, mas ele precisava entender quem de fato era aquele homem que o havia curado. Quando Jesus lhe pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? João 9, 35 e 36. Ele não tem ideia ainda da identidade de Cristo. Ele tinha compreensões parciais. É possível sermos curados e abençoados por Jesus sem compreendermos quem de fato Jesus é. É possível sermos curados e até abençoados, mas sem ter uma experiência pessoal com Jesus. Quando descobrimos quem Jesus realmente é, isso traz grandes e profundas implicações para a nossa vida, traz transformação. Nós não seremos mais os mesmos, né? Então é necessário e urgente que saiamos de um nível de fé intuitiva para uma fé consciente e madura. Compreender a obra de Jesus e o que ele fez na cruz e recebê-lo como Salvador pessoal é uma experiência que nós precisamos ter, não é apenas um conhecimento. Você já entendeu que o sacrifício de Jesus na cruz foi feito por você? Você já foi crucificado com Jesus em sua morte? Você já entendeu o valor do seu sangue, o sacrifício de remissão que ele fez na cruz em seu lugar? O segundo ponto que nós falamos aqui que é necessário entender é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, né? A primeira concepção é reconhecer Jesus como Salvador pessoal. A segunda é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. O cego de nascença foi curado e abençoado, mas ainda não reconhecia a divindade de Cristo. Mas quando Cristo Jesus clarificou o seu ministério e disse quem ele era, uma confissão maravilhosa saiu dos seus lábios. Diz lá o João 9, 37 e 38. Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Então, quando Jesus chega para ele e diz: crê tu no Filho do Homem? Ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E aí Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você agora, sou eu. E aí aquele homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Provavelmente ele se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. Então, sua compreensão sobre a identidade de Jesus e a confissão o leva a outro nível de relação. Não era apenas um admirador, mas agora ele passa a ser um seguidor. Ele se prostrou diante de Jesus e o adorou, submetendo-se a Cristo. Infelizmente, somos uma geração que declara ser cristã, mas não reconhece o senhorio de Cristo. Não reconhece a autoridade de Jesus em suas vidas. Por isso, muitos desses que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos hoje, não se submetem a Cristo como servos. Quando afirmamos: sou o Senhor da minha história, ou eu decido o que fazer da minha vida, estamos afirmando nossa independência. Isso mostra que eu sou o Senhor e não servo de Cristo. Então eu preciso aceitar a Jesus como Salvador da minha vida e como Senhor da minha vida. E perguntas precisam ser respondidas aqui nesse ponto. Você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Já transferiu a Jesus todos os seus direitos? Você tem obedecido a Jesus incondicionalmente, sem colocar condição nenhuma, como muitos, infelizmente, têm feito, né? Eu creio, mas eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, ou quero fazer dessa forma ou da outra. Já entregou seus planos, seus desejos à vontade dele?
E, finalmente, você tem permitido que ele governe seu lar, seus estudos, suas finanças, seu trabalho, suas amizades, sua agenda? Isso é que é aceitar Jesus como Salvador e como Senhor, uma entrega completa. Aí sim você pode realmente desfrutar da vida abundante. Aí nós chegamos no quarto e último princípio, né? Que é da surpreendente abundância. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 38. O quarto e último princípio que nós encontramos aqui está no último versículo, né? O 30 que nós lemos aqui, versículo 38. Do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explica o que isso é nos versículos 39 e 40. Mas eu queria chamar a sua atenção primeiro para essa palavra abundante, né? Na verdade, a palavra abundância é descrita como resultado, né, e não objetivo. Mas o que é abundância? Abundância significa receber uma grande quantidade de algo, significa receber uma grande quantidade de provisão. No grego, a palavra abundância é a palavra perisson, que significa contínua. Que o significado continua praticamente o mesmo, muito além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Então essa palavra grega nos aponta justamente para isso, para uma abundância, algo que nós não podemos medir e que vai nos saciar completamente. Então, na verdade, a abundância que Jesus fala aqui, né, ela está descrita como resultado e não como objetivo. O resultado daqueles que creem nele. Então Jesus afirma que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Eles terão água abundante, de uma forma que nunca eles realmente vão sentir falta de nada. Então essa abundância é o resultado de crer em Jesus. Como diz a Escritura, né? Crer como diz a Escritura. Talvez seja essa a razão de não experimentarmos as riquezas que Jesus fala, né? Que Jesus nos promete. Isso tem a ver com o fato de que amamos a Jesus da forma como decidimos amar e não como ele diz que devemos crer. Isso tem a ver com o fato de que o povo de Deus tem abandonado as riquezas insondáveis de Cristo, indo atrás de cantos de sereia. Vocês sabem, essa expressão cantos de sereia vem da mitologia grega, né? Na Odisseia, escrita por Homero, Ulisses tem que atravessar um braço de mar, e esse braço de mar era muito perigoso porque as sereias cantavam e atraíam os marinheiros para as pedras e os navios naufragavam. Então Ulisses, para atravessar aquele braço de mar, ele coloca cera nos ouvidos de todos os soldados, mas ele quer ouvir o canto das sereias, porque nunca nenhum humano tinha ouvido aquele canto e tinha sobrevivido. Então Ulisses manda amarrá-lo, né, no mastro do navio e fala para o comandante: olha, por mais que eu grite com todas as forças, você não me solte. E eles atravessaram aquele braço de mar. Ulisses ouviu o canto das sereias, gritou e insistiu para soltá-lo, porque ele queria, no desejo, ser atraído pelo canto das sereias, mas por ordens do comandante ninguém o desamarrou. Chegaram do outro lado e ele pôde então ser o primeiro ser humano que ouviu o canto das sereias e sobreviveu. Isso está escrito lá no livro da Odisseia de Homero. Mas hoje nós estamos vivendo uma sociedade que prefere ouvir o canto das sereias, ser atraído para a destruição, para a morte eterna, do que ouvir a palavra de Deus. Então, Jeremias 2,13 diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Temos buscado abundância nos entretenimentos, na prosperidade, no lazer, nas viagens, no conforto, nesses deuses modernos, mas nada disso satisfaz a nossa alma. A busca está na direção errada. Nós nunca vamos saciar a nossa alma com essas coisas que o mundo oferece. Isso é o canto das sereias. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos desejar ardentemente essa água viva. Precisamos mudar o nosso coração
e falar para a nossa alma: busque a Deus, tenha sede de Deus. Precisamos mudar a nossa oração para buscarmos realmente essa água viva. Jesus fala algo surpreendente para aqueles que o buscam. Do seu interior, da sua vida, do seu coração, fluirão rios de água viva. E o que são esses rios de água viva? O próprio texto nos explica, né? Nos versículos que nós lemos, de 37 a 40, os versículos 39 e 40 nos dizem o que é. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então o próprio texto está explicando o que são esses rios de água viva. A fonte de água viva é nada mais, nada menos que o próprio Espírito Santo. A vida abundante não é prosperidade, como alguns afirmam, nem ausência de conflitos ou de conforto, mas a vida abundante é a terceira pessoa da Trindade que passa a habitar em nós. É o Espírito Santo que Jesus prometeu, que nós recebemos, quando recebemos a Cristo pela fé, o Espírito Santo vem habitar em nós. É isso que nos diz a palavra de Deus. Em Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Então este Espírito é o que enche nosso coração da graça indizível, nos antecipa com os gozos celestiais da vida eterna e da comunhão com Jesus. Esta surpreendente graça transforma radicalmente nossa história. Isto é vida abundante. É viver realmente na plenitude do Espírito. É ter a consciência 24 horas que o Espírito Santo habita em você. Que tudo que você precisa está aí. O Espírito Santo dentro de você te dando essa fonte de água viva, essa fonte abundante e que nunca cessa, que vai estar habitando em você. Para a gente concluir, você tem sentido um vazio, desencorajado? Você tem se sentido vazio? Você tem se sentido sem propósito? Seu coração parece seco? Você tem sentido angústia ou desespero? Creia em Cristo, não do seu jeito, não como você acha que você deve crer. Não estabeleça as condições para crer, mas creia e aceite as condições do discipulado, sendo um servo de Jesus, aceitando o senhorio de Jesus na sua vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para você refletir e praticar, para a gente concluir a nossa mensagem, eu queria deixar então para você 3 perguntas, né? Jesus promete que do seu interior fluirão rios de água viva. Medite e ore sobre este verso essa semana. Pense muito nesse texto, leia esse texto que nós lemos de João 7, 37 a 40. Ore sobre esse texto. Peça a Deus realmente para te dar discernimento, para entender o que significa essa água viva e como você pode usufruir dessa água viva. A segunda pergunta: você não gostaria de ser surpreendido por esta vida abundante prometida por Jesus? Você não gostaria de experimentar essa vida abundante que Jesus oferece? E a terceira e última pergunta: sua alma tem sede de Deus? Você gostaria de saciar sua alma nas fontes de água viva? Pergunte para sua alma, fale com sua alma. Faça essa oração que Davi fez. E é essa justamente que nós temos aqui no Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Faça essa oração e peça a Deus para você ter sede dele, que a sua alma tenha sede de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre cada um de nós. Amém.